Oi pessoal, eu sou o Sensei Rogério Baltazar e vamos para mais um vídeo nesse canal. E esse vídeo é da série de casos da minha vida, né, nas artes marciais. E hoje vou contar um dos casos, não, acho que foi o caso mais emblemático da minha vida, assim, né. Que foi o dia que isso já faz um tempo, né, fazer uns 15 anos isso atrás, né. Foi o dia que eu chamei uma academia inteira de Muay Thai de bunda mole. O título tá certo, não foi agora, faz tempo. Só que antes que olhem o título do vídeo já venham me hatear aqui, me xingar, deixa eu explicar, tá? Deixa eu explicar. Eu tenho muito apreço pelo Muay Thai, gosto do Muay Thai, treinei Muay Thai várias vezes já. Sempre treinei assim esporadicamente, nunca para me graduar. Mas sempre treinei como complemento do Karatê também, como eu lutava no Karatê, né? Mas eu não tenho nada contra a arte marcial do Muay Thai, muito pelo contrário, uma arte marcial forte que eu gosto muito, representa bem os strikers, né? Então não é nada disso, tá? Mas eu vou contar o caso que aconteceu, isso há muito tempo atrás, então vamos lá. Seguinte, eu não vou falar o nome da associação, claro, né? Que eu treinava inclusive, e que tinha Karatê e Muay Thai, né? Era o seguinte, eu fazia as aulas de Karatê na segunda, quarta e sexta. E como eu lutava, como eu disse, e tal, né, pra complementar o treino da parte física, um dos complementos que eu fazia, né, eu fazia aula de Muay Thai na terça e na quinta. Nessa época eu treinava bastante, treinava o dia inteiro praticamente, né. Quando não tava trabalhando, eu tava treinando. Então eu fazia o treino de segunda, quarta e sexta de Karatê, terça e quinta Muay Thai, como já falei. Fazia também, corria, musculação e tal, enfim, mas o vídeo não é sobre isso, né? É sobre minha vida de atleta. Então, daí é o seguinte, ia ter um exame de Muay Thai de faixa preta, né, nessa associação aí, que era onde eu treinava, né? Um exame de faixa preta em que duas pessoas iriam fazer o exame. Duas pessoas conhecidas ainda, ou aliás, uma não era conhecida antes, né? Uma delas era conhecida. Ela já é esse lutador, esse atleta já era lutador de karatê, foi talvez um dos melhores karatecas do Brasil, já também sabe do karatê de contato, forte demais, muito forte, devia ter lá seus 90 quilos, aqui, bem famoso aqui na região. Hoje ele tá exclusivamente no Muay Thai. Eu não vou citar o nome dele porque ele é meu amigo inclusive, sabe? Não vou citar o nome dele porque talvez é chato, talvez ele não queira se expor nisso, né? Mas ele também não sabe dessa história. Mas enfim, ele ia fazer esse exame. Um cara que ele vinha do karatê, mas ele já tinha um Muay Thai e kickboxing muito afiado já, né? E daí ia fazer o exame de faixa preta para confirmar a faixa dele, mas era um cara já. Desculpa o barulho de carro aí, pessoal. Tô aqui perto da rua. Mas enfim. Mas ele já era um cara perigoso, todo mundo conhecia. Inclusive ele nocauteou 2 vezes o meu primeiro professor no karatê. É um cara muito bom, sabe? Muito bom. E o outro que ia fazer, isso eu vou citar o nome. Ele é um. Eu cheguei a comentar esse episódio pra ele, com ele há um tempo atrás pelo Facebook, eu acho. Mas ele, depois desse ocorrido, ele mudou pro Japão e ele é conhecido no Japão, conhecido no Brasil, no meio do kickbox ele é conhecido, ele lutou no Rise já, lutou no K1, é o Danilo Zanolini, um cara muito bom, muito gente boa, né, técnico bom, forte, né, mas então, o que aconteceu? Vamos ao caso que aconteceu. Era o exame de Muay Thai. O Danilo Zanolini, se não me engano, ele já morava no Japão, mas ele já havia treinado anteriormente, então ele voltou pro Brasil para fazer o exame de faixa preta aqui, né, nessa associação. E daí ele ia fazer o exame de faixa preta, veio do Japão, ele tinha 70 quilos, né? Acho que até hoje ele tem isso, né? Se manteve em forma, ao contrário de mim. E o Chico devia ter uns 90, mas eu acabei falando o nome dele, pronto, já falei. Eu não ia falar, mas já falei. É Chico, só que hoje ele não é conhecido como Chico aqui, tá? É um cara muito bom, muito forte, né? Então, seguinte. Ele nem sabe dessa história, ele vai ver esse vídeo, ele vai saber agora. Eu falei sem querer o nome dele, não vou editar, não vou cortar. Porque aqui é na espontaneidade. Então, daí ele pegou, já que falei o nome lá, já, né? Tinha o Chico que ia fazer exame, que era um cara muito forte do karatê. Ele usa outro nome aqui como professor de Muay Thai,
já, né, que ele se batizou lá na Tailândia e tal. Hoje ele é um professor respeitadíssimo de Muay Thai no Brasil inteiro também. E não vou citar o nome dele como é conhecido no Muay Thai, tá? Mas é o Chico, então. E o outro era o Danilo Zanolini, que ia fazer exame. O Danilo Zanolini não era, voltou do Japão, ele não era conhecido ainda, óbvio, né? Não era tão conhecido, né? Após isso, alguns anos depois, ele se tornou o lutador que ele se tornou, né? O mestre que ele é hoje, o lutador que ele se tornou, né? Muito forte, muito campeão, multicampeão aí, vários campeonatos, né? Então vamos lá. O exame de Muay Thai, na hora da luta do exame, tinha vários lutadores pesados para lutar ali, né? Para lutar com os dois, né? Eram 10 lutas. E deu o seguinte, a hora que o Danilo tinha 70 quilos, o pessoal que era mais pesado, que tinham 90 quilos e tal, foram com tudo, desceram a porrada, foram com tudo em cima do Danilo. Ele aguentou bem, lutou bem no exame, sabe? Lutou bem e tal, mas tipo, os caras foram pra moer mesmo, pra moer, né? E beleza, exame assim, tu não tem que leve mesmo, tá bom, né? Foi pesado, tudo bem. E daí a hora que foi para o outro lutador fazer o exame, o Chico fazer o exame, como era um cara já mais pesado, muito manhoso, conhecido já, né? Conhecido já no mundo da luta no geral, já era um dos melhores karatecas do Brasil, né? Muito bom, né? Todo mundo tava com medo dele. Daí ele foi lutar com os pesados, os mesmos que moeram o Danilo, foram com tudo do Danilo Zanolini, foram lutar com o Chico, foram tudo igual umas mocinhas, tudo igual, tipo, só fazendo bem sombrinha, mal encostando. Os dois únicos atletas que foram pesados com o Chico eram dois do Karatê, que eram dois amigos meus, né? O Guilherme e o José Carlos, né? Que eles lutaram no exame. Eu não lembro porque eu não lutei no exame, eu não lembro porque eu não lutei, não lembro. Não sei se estava perto do campeonato, enfim, não lembro mesmo. Mas enfim, eu tava lá assistindo, né? E daí eu fiquei chocado com essa cena, porque assim, no exame, como eu disse, você pode ir pesado. Um exame de faixa preta, de uma luta de contato, né? Como é o Muay Thai, né? Como é o Muay Thai, como é o Karatê de contato, né? Então, você pode pesar, só que é o seguinte, ou você vai pesado com todo mundo, ou você vai leve com todo mundo, ou se tem um forte e um fraco, você vai pesado com o mais forte e mais de boa com o mais fraco. O mais fraco eu digo mais leve, né? Não fraco, mais leve, né? Pela lógica, né? Agora, o que você não pode é ir com tudo, você quer um cara grande, ir com tudo num cara que é menor, e no cara que é grande igual você ir só encostando, ficar com medinho, né? Só ficar na sombrinha, no exame de faixa preta. Daí o que aconteceu? Tudo bem, fiquei revoltado, inclusive o professor deles, o professor de Muay Thai, deu uma chamada neles no final da aula, no final do exame que eu lembro, deu uma chamada neles, né? Não lembro o que ele falou bem, mas deu uma chamada, umas indireta, meio direta, tudo bem. Daí o que aconteceu? Passou, isso foi num domingo, devia ser 2005, eu acho, devia ser 2005. Foi num domingo, daí quando foi na segunda eu fiz Karatê, né? Daí na terça eu fui na aula de Muay Thai, né? Como eu sempre ia. Só que eu já tava revoltado com aquilo que eu tinha visto. É que eu disse, como eu falei no outro vídeo anterior meu, eu sempre tive um senso de justiça, podia ter me colocado em maus lençóis esse senso de justiça já, né? Mas eu tava revoltado, rezando pra ninguém mexer com a minha boca, porque eu na época, hoje em dia, pessoal, talvez eu não fizesse isso que eu fiz, tá? Hoje em dia, a gente amadurece um pouco, né? E tal, fica mais velho e tal, pensa mais pra fazer as coisas, né? Naquela época eu era mais imaturo, eu não pensava tanto pra fazer isso aí, não. Sabia das consequências que podia dar, não é que eu não sabia das consequências, sabia das consequências sim, o que podia acontecer, em termos de porrada mesmo, sabia o que podia acontecer. E também tava preparado para que pudesse acontecer, né, eu ia arcar com as consequências. Daí o que aconteceu? Voltando, na terça-feira, isso foi na segunda, domingo foi exame, segunda fui no Karatê, na terça fui no Muay Thai. Na terça-feira a gente ficava ali no escritorinho da academia antes de entrar a treinar, né? A gente só ia um pouco mais cedo, ficar trocando ideia ali, né? Eu tava ali torcendo pra ninguém mexer com a minha boca, né? Torcendo, porque eu não aguentava, já tava me segurando pra não falar nada sem ninguém mexer com a minha boca, né? Imagina se alguém mexesse. Daí um dos caras, um dos grandão lá, que
que participou disso, perguntou pra mim o que eu achei do exame. Aí foi complicado, hein? Daí eu tive que falar. Eu falei pra ele, olha, você quer saber o que eu achei do exame? Quer saber o que eu achei da luta? Falei assim, eu achei que vocês todos aí, isso não falando pra todo mundo, tá? Falando só pros mais pesados e mais graduados só, né? Falando só com eles, né? Só com os mais pesados e mais graduados, né? Eu acho que vocês todos aí são um bando de bunda mole. E ele olhou assim, todo mundo meio que olhou assim, né? Daí ele falou, como assim? Como vocês falam isso? Eu falei assim, o carinha lá, que era o Danilo Zanolini, né? O carinha lá com 70 quilos, o cara bom, técnico, tudo, só com 70 quilos, vocês que tem 90, 100 quilos, vão e moem o carinha, tudo bem, beleza. Só que a hora de catar o cara mais forte, o cara mais perigoso e tal, vocês vão encostando no cara, então fosse nos dois leve, ou vai pesado nos dois, mas vão mais pesado no mais fraco e leve no mais forte. Daí ele falou assim, não, mas você não pode falar assim, você pensa que é assim? Eu falei, pensa que é assim? Não, é assim, não tem essa não, como assim? Daí ele meio que jogou em cima de mim, né, falou assim, você tá falando que a gente é bunda mole, se você vai fazer aula hoje, né, eu ia fazer aula. Falou assim, vou fazer aula. Falou assim, e se a gente pegar e quebrar você aqui na aula? Falou assim pra mim. Daí eu falei assim, olha, eu tinha 70 quilos na época também, né, eu falei, olha, eu tenho 70 quilos. Você deve ter 90, 95 quilos. Falei, se você por um acaso me quebrar na hora da luta, na aula, tudo bem, pode me quebrar. Só que isso não vai te fazer você mais bunda mole, nem menos bunda mole, você vai continuar sendo bunda mole do mesmo jeito. Você não tem capacidade de lutar pesado com alguém do seu peso. Falei, só que, mas tudo bem. Falou, eu sou lutador, eu vou entrar aí hoje, na hora da luta, você pode ir pesado comigo, você pode me quebrar. Você pode me quebrar, só que eu aguento apanhar, tô preparado pra apanhar. Será que você aguenta? Porque do jeito que vem, vai. E na época eu treinava junto com eles os treinos especiais, eles me conheciam na parte de luta, né? E daí ele ficou meio resmungando, meio assim, né? Beleza. Daí na hora da luta, entrei, fiz o treino e tal, né? Daí na hora da luta, era de 2 a 2, aí eu falei, pronto, agora eles vão revezar e vão me quebrar, né? Falei, agora... Só que eu tava preparado. Eu peguei, fechei, cerrei os dentes e falei, o jeito que vi vai voltar. Falei, só vou esperar bater e pesar. O primeiro bater forte em mim. Quem bater forte em mim vai tomar também e quem aguentar mais chora menos. O cara até sempre foi assim, né? Quem aguenta mais chora menos na hora da luta, né? Na hora quando eu entrei no que... Então eu tava acostumado com esse tipo de coisa. E... Daí foi lutar um comigo, outro comigo, de começou a vir os caras os maiores e tal, mais pesados, todos, sem mentira nenhuma, todos foram super leve comigo, nenhum quis pegar pesado e tal. Ainda bem, né? Porque não, né? Eu esperava outra coisa, eu esperava que fosse no treino, eu não esperava que eles fossem querer brigar comigo fora da treino, não, isso aí não. Se acontecesse isso me surpreenderia, né? Mas no treino eu achei que eles iam tentar vir com tudo. Eu também estava preparado. Não tô falando que eu ia bater em todo mundo lá, né? Até porque ia vir um por vez, né? Mas eu tava na hora eu tava disposto a ver quantos que eu ia levar antes de eu cair, né? Eu tava preparado tava com o dente cerrado pra acontecer. Mas não aconteceu. Todos foram leves comigo, inclusive o professor que foi dar aula na hora, que tava dando aula. A hora que foi ele lutar comigo, eu falei, puta, agora ele vai vir com tudo, né? Apesar que ele era do meu peso, né? Falei, agora ele vai vir com tudo. Daí ele me falou, vamos devagar aí, beleza? A gente já havíamos trocado porrada em tempos anteriores já, né? Que isso fica para outro caso, né? Mas enfim, aconteceu isso. Me arrependo, assim, de ter... Eu falava, assim, mais do que devia, talvez, entendeu? Talvez não fosse... Eu poderia ter aquele sentimento, mas guardar pra mim, entendeu? Mas eu nunca fui assim. Quem me conhece das antigas da Arte sabe que eu nunca fui assim. E às vezes eu me dei mal por causa disso, por falar muito o que penso e tal. Mas assim, foi uma situação que eu achei chato, porque o pessoal foram e desceram a porrada no cara mais leve, e quando era o cara mais perigoso, e todo mundo amarelou. Então foi um negócio que ficou muito entalado aqui, e eu já soltei, já logo de cara, já vomitei na cara de todo mundo que eu achava.
E posteriormente a isso, o Danilo Zanolini conseguiu muita fama dentro do meio, né? Tem uma academia grande no Japão hoje, acho que ele foi campeão de uma etapa do K1 World Max, se não me engano. Ele ganhou lutas no Rising, lutou grandes eventos no Japão, conseguiu um grande sucesso lá. Tem uma equipe grande que está se tornando cada vez maior no mundo de Muay Thai. Então, pô, o cara ascendeu assim, de uma maneira muito boa. Isso é muito legal. Um cara muito gente fina, muito legal. Não tenho amizade com ele, assim, de ser amigo, né? Não somos próximos, assim. Na verdade, eu vi ele pessoalmente só esse dia, né? Conversei com ele uma ou outra vez por rede social. Mas enfim, aconteceu isso, né? E esse talvez seja o caso mais emblemático da minha vida nas artes marciais. Como eu disse, talvez não devesse ter feito isso, né? Talvez foi errado, mas foi tempos passados, né, e tal, né? Mas esse senso de justiça aí que martelava na minha cabeça, que às vezes eu não media as consequências, assim, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada de mais grave também, né? Se sai porrada de verdade, podia acontecer coisa grave pra qualquer um dos lados e tal. Então, ainda bem que não aconteceu nada e tal, mas esse talvez seja... Eu relutei pra fazer esse vídeo, porque a pessoa pode entender errado, pode interpretar errado e tal. Mas enfim, foi o que aconteceu um dos casos mais emblemáticos na minha carreira nas artes marciais, ok?